Fala pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Mendes. Agora falando um pouquinho sobre o que é o N8N. O N8N é a ferramenta que nós utilizamos para a automatização de processos. O que é o processo? É um conjunto de componentes que recebe uma entrada, transforma essa entrada, as características dessa entrada para gerar uma saída, tá? Me dê um exemplo de processo. Nós recebemos o leite, o açúcar, transformamos as características do leite e do açúcar através da execução de um conjunto de atividades e a utilização de um conjunto de ferramentas e temos como saída, neste caso aí, o doce de leite, tá? O N8N, ele consegue fazer com que esses componentes de entrada, os componentes de processamento e a saída, eles sejam automatizados. Tá? Automatizados. Tá. Da onde que vem isso, né? O N8N, essa plataforma, ela foi criada em 2019 por um alemão chamado Jan Oberhaus. Ele é natural de Berlim, né? E a origem, né, como a gente normalmente teria que pronunciar, é N8N, que deriva do Nodemation, que é a junção do nó com automação. Então, quando a gente fala do N8N, nós estamos falando do nó no Node, né? Que Node aqui é o nó do N8N, com a automação, com a automatização desse nó, tá? Da onde veio? Veio da Alemanha e a gente não fala Jan Oberhaus, tá? Foi criado em 2019. Tá? Aí você pode me perguntar, Eduardo, existe só o N8N como ferramenta para fazer a automatização de processos? Não, nós temos diversas ferramentas, né? Nós temos uma muito conhecida também, que é o Maker. O Maker é uma ferramenta bastante conhecida no mercado. Nós temos o Zapier e nós temos o Buildship, que são algumas dessas ferramentas que também realizam a automatização de processos. Essas ferramentas, como por exemplo o N8N ou o Maker, elas possuem algumas características. Por que elas se tornaram ferramentas tão fáceis e tão populares em um curto espaço de tempo? Porque elas possuem algumas características. Até então, o processo de automatização era realizado através apenas de codificação. Nós praticamente tínhamos que escrever um programa de computador para realizar essa automatização, tá? Esse processo era muito lento e necessitava, obviamente, de uma pessoa com uma alta capacidade técnica para conseguir realizar essas automatizações. Porém, de um tempo para cá, e a gente já começa a ver que isso parte de 2019, que é a origem do nosso N8N, começaram a surgir algumas ferramentas que são classificadas como low code e no code. O que significa isso? Eu reduzo a necessidade de código dentro dessas ferramentas. Então, nós temos, por exemplo, algumas ferramentas que eu não preciso de nada, codificar absolutamente nada. Eu apenas conecto nodes ou nós, e esses nós, dentro das suas lógicas, eles conseguem automatizar um determinado processo. E outras, elas fazem uma mesclagem. Eu consigo utilizá-la como no code, mas se necessário for, em algumas situações específicas, eu consigo incluir um nível baixo de código, né? Que não é o foco dela. Eu consigo codificar também, que são conhecidas como ferramentas low code. Tá? O nosso N8N, ele exatamente se encaixa aqui, ó,
vou tentar fazer o 8 aqui, o nosso N8N, ele está aqui, ó, exatamente como classificado como uma ferramenta low code, tá bom? Bom, o que significa isso? Essas ferramentas, elas utilizam a plataforma de integração em nuvem, que é chamado iPaaS. O que essa plataforma faz? Ela consegue integrar o N8N com diversas outras ferramentas. Eu vou integrá-lo com o Google, vou integrá-lo com um banco de dados, eu vou integrá-lo com as minhas aplicações e uma série de outras ferramentas. Então, esse conceito é internet, plataforma as a service, ou seja, as plataformas são utilizadas agora como um serviço. Essa é a grande característica do N8N, é a sua integração com diversas outras plataformas. Então, da plataforma do N8N, eu consigo acessar diversas outras plataformas através desta integração. Muito fácil, né, pessoal? Muito fácil, muito legal. São ferramentas muito utilizadas, são ferramentas que nos proporcionam a execução, a automatização de processos de uma forma muito simples, elimina aquela necessidade de ter uma pessoa extremamente técnica para fazer a automatização através de linha de código, né? Agora eu consigo, com um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de esforço, eu consigo sim facilmente fazer a automatização de vários processos, tá joia? Então é isso, pessoal. Aqui nós encerramos essa videoaula e aguardo vocês aí para as nossas próximas videoaulas, tá bom? Até lá!